E aí pessoal, hoje voltamos com mais uma videoaula. Hoje a gente vai estar vendo aí como substituir a memória RAM, né? Ou fazer alguns testes nela. Bom, aqui eu estou com o computador aberto. De preferência é bom vocês estarem numa bancada e com material especializado, né? Que tem gente que usa uma pulseira no braço para descarregar a energia estática, ou tem gente que já trabalha com a luva. Às vezes a gente dá manutenção no computador assim como eu vou fazer, eu não vou usar nada, mas é sempre por conta e risco da gente. Se você não tiver nenhum desses tipos de materiais, ou a pulseira ou a luva, é bom vocês encostar a mão na parede e ficar com a mão aberta na parede durante 1 minuto para descarregar a energia estática do seu corpo, para evitar que venha a queimar alguma peça do seu computador. Mas vamos lá, né? É o que interessa. A memória RAM do computador vai ser... Porque eu liguei várias coisas nesse computador. Filma aqui. Ela vai ser esses dois, a gente chama também de pente de memória RAM. Aqui no caso tem dois módulos ou dois pentes de memória RAM, não é? E eu vou retirar um deles. Para retirar não precisa nem de uma chave especializada nem nada. Você vai vir nessa travinha e pressionar ela para baixo, ela vai soltar um lado. Você vai vir na outra trava do outro lado e pressionar ela para baixo também. Não precisa nem fazer muita força. E ela vai estar solta praticamente. Ela vai estar solta. Então você pega ela pelas duas pontas aqui, acima, e retira ela. É aconselhável que você sempre que segure numa memória RAM desse jeito, pegando pelas pontas, ou então aqui pegando o mínimo possível nela, deve-se evitar tocar nesses contatos metálicos aqui, ou em qualquer outra parte do circuito. Mas eu sempre, às vezes eu deixei exposto aqui, minha irmã pegou a memória, nunca queimou, ou até mesmo por descuido você chega a pegar em algumas outras partes e não queima. Mas é uma prevenção que você deve fazer. Após retirar a memória RAM, eu sempre gosto de deixar ela em um material emborrachado. Aqui está o descanso aqui do mouse, onde eu uso aqui para o mouse, e eu deixo aqui ela no emborrachado. Geralmente a primeira coisa que você faz com a memória RAM é limpá-la. Você deve limpar com álcool isopropílico. Ah, mas eu estou com álcool comum aqui em casa, eu posso? Não. O recomendável é álcool isopropílico. Em caso de não haver álcool isopropílico, você deve usar uma borracha branca. Uma borracha escolar na cor branca. Então você vai passar sobre os contatos metálicos, somente nessa parte. Vai passar de um lado e do outro. Vocês podem ver que aqui já juntou um pouco de poeira na memória, é bom limpar. Esse computador não está apresentando problemas na memória RAM. Eu estou só fazendo esse vídeo tutorial para mostrar como é que funciona. Uma coisa que vocês devem saber, cada memória RAM tem seu modelo. Algumas marcas, alguns modelos, elas vêm escritas em um papelzinho aqui, como se fosse, aqui a marca dele é Kalo. Mas só está dizendo isso. Algumas vem um modelo, que os modelos são DDR2, DDR3, DDR, uma mais antiga. E tem uma muito antiga chamada de DIMM, e por aí em diante. As novas agora já saiu o modelo DDR4. Lá a gente chama, na placa mãe a gente chama de slot, é onde encaixa o pente de memória. Cada pente de memória ele só vai poder encaixar do seu respectivo módulo, que seria a DDR3, só encaixa a DDR3. As ranhuras aqui, as falhas, vocês podem ver um dente aqui, elas variam de acordo com o tipo de memória. Outra coisa que deve ser levada em consideração é o clock. A frequência da memória, certo? Essa daqui, a frequência dela é 800. A outra que eu coloquei nesse computador também é 800. Ela trabalha no dual channel, um duplo canal, e fazendo assim o computador trabalhar de forma melhor. Você pode botar uma de diferente frequência, mas você vai ter que ajustar no setup. Você pode botar uma de 667 e uma de 800, mas você vai ter que baixar a frequência dela pelo setup para as duas trabalharem em 667. Já tem placa-mãe que faz isso automaticamente. Já tem placa que não aceita, que você tem que colocar dois pentes de memória com a mesma frequência. Ou caso, se essa placa-mãe, eu vou filmar aqui mais perto da placa-mãe, ela já mostra ali DDR2, tem o nomezinho dual, que ela aceita o dual channel, o duplo canal, DDR2 800.
Isso já indica, né, que ela é 800 MHz aí a frequência da memória. Se ela fosse a 667, eu colocasse uma 800, o computador não ligaria, não ia chegar a funcionar, por causa justamente da frequência. Eu vou colocar essa memória no lugar novamente, vou ligar o computador e mostrar como a gente está podendo fazer o teste. Porque às vezes o computador liga, funciona, tá funcionando tudo normal e você pensa que a memória está boa. E geralmente pode ser que ela não esteja boa, ela possa estar apresentando algum defeito. E eu vou mostrar para vocês de uma forma rápida, para não prolongar mais o vídeo, como é que você vai estar podendo fazer esse tipo de teste. Eu vou aqui pegar a memória com todo cuidado. Ela tem um lado certo para encaixar, por causa da ranhura. Você vai colocá-la no lugar. Você vai colocá-la no lugar, pressioná-la para dentro. O lacre, aquela hora você apertou para fora, agora você vai pressionar para dentro. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Às vezes pode ser que fique um pouco difícil. Você pressiona bem fraco, não ponha muita força, um pouco para baixo a memória. Você pressiona um pouco para baixo, aperta para o lado que ela vai encaixar. A memória estando aí, o próximo passo a fazer com o teste, tem um programa especializado para isso. Você pode testar de várias formas, mas tem um programa chamado Harens Boot, que é o programa que todo técnico em manutenção usa, né? Você pode baixar a ISO e gravar em um CD, gravar em uma mídia para estar usando o driver. Você vai botar a mídia lá no driver e botar para dar boot no driver. Eu não vou ensinar como é que faz essas coisas para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode estar pesquisando aí na internet como faz isso. Ou se você pode fazer o que eu vou fazer agora, que eu botei lá no pendrive. Ah, Giovanni, você copiou e colou para o pendrive? Não, eu fiz esse pendrive bootável. Bootável significa ele carregar um sistema aqui, que seria o Harens Boot. Você pode fazer um pendrive para formatar um computador. Eu fiz um pendrive para bootar o Harens Boot. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que funciona esse processo. Eu vou dar pausa aqui na videoaula e vou fechar esse computador aqui e mostrar o computador ligado. Pessoal, a gente está de volta aqui. Eu montei o computador. Vocês deixam o pendrive plugado, não adianta plugar depois, porque a gente vai entrar no setup. É bom que esteja plugado antes. O computador, como vocês podem ver, está desligado, então vocês ligam. Se for o caso de um desktop, um computador, geralmente vocês vão apertar a tecla Delete. Vocês vão ficar pressionando a tecla Delete para entrar no setup. Aí muitos de vocês podem perguntar: ah, mas eu estou no notebook ou no net e não está funcionando o Delete. Então vocês vão ter que apertar a tecla F2. Vocês vêm aqui no F2, apertam e vocês vão estar entrando no setup do seu computador, do seu notebook, né? Ah, Giovanni, mas eu entrei no setup e não apareceu uma tela igual essa. Tá aí onde você vai ter que ter um conhecimento técnico, vamos dizer por assim, né? Porque o setup varia muito de computador para computador, cada placa-mãe tem seu setup, mas você vê semelhanças. Então vocês vão caçar aqui a opção que dá boot. A opção de boot, eu vou estar mostrando aqui. Geralmente as primeiras opções, ela mostra o que detectou ali no hardware, né? Aqui o hard disk, aqui o leitor de CD, outro HD aqui. Não vai ser aqui. Aqui nas configurações avançadas, eu achei aqui o boot, né? Vocês estão vendo ali, primeiro boot device. Geralmente, a maioria, outros setups, lá em cima na tela, aqui por cima, vocês vão ver o nome boot, já separado ali o nome bot, B-O-O-T, boot. Vocês vão lá que vocês vão, para você estar podendo fazer isso. Aqui, no caso, o meu já está setado, tá vendo, galera? Generic USB Flash. Isso aqui vai ser o meu pendrive. Ele já está setado para começar pelo meu pendrive. O primeiro boot vai ser o pendrive. No caso, se não tivesse nada instalado no meu pendrive, se não tivesse nada, ele ia procurar alguma coisa na minha gravadora. E se não tiver nada na minha gravadora, o computador nem chega a iniciar. Porque o terceiro eu botei o Removable Device e não vai ter nada nele também. O computador não inicia. Antigamente dava esse problema, né? O computador iniciava, levava para um técnico e a pessoa pensava que estava acontecendo um absurdo no computador e geralmente era esse problema. O HD tu não botava o HD para iniciar. E às vezes você pode não conseguir fazer isso. Você vai vir aqui em Hard Disk Drives
ou dependendo do setup vai ter prioridade, vai estar em inglês, eu não sei pronunciar direito em inglês, mas vai estar lá a prioridade do hard disk, né? A prioridade do seu HD. Aí você vai dar um enter nessa opção e aqui ele está perguntando. No caso aqui eu tenho o meu HD de 500 GB, tenho um HD de 320 e tenho o meu USB. Como eu quero fazer isso, eu vou jogar o USB lá para cima. Eu vou botar o USB no primeiro. Eu vou dar um enter e lá vai estar as coisas para me escolher. E aqui vai estar memória de disco genérica USB, que são as memórias flash, são as memórias removíveis, são USB. Você vai estar escolhendo ela como primeiro e deixar seu HD como segundo. Você fazendo isso, quando você desplugar o pendrive do seu computador, sua placa-mãe vai entender que na segunda ordem ela tem que procurar pelo HD. Então ela não vai dar aquele velho problema, né? E não vai ser preciso você entrar no setup de novo. Então eu gosto de deixar primeiramente o pendrive e segundo, eu gosto de deixar o meu HD, né? O meu HD com o sistema operacional que eu quero, que é o 322, que está instalado o Windows 7 nele. Então eu deixo aqui o HD e ali o pendrive. Aqui Cê podem ver que aqui sumiu o HD. Você fala, ué, e como é que faz para me dar boot no HD? Você vai ter que ir lá e botar o HD em primeiro lugar. Aqui só está disponibilizando para mim o USB, a gravadora e algum serviço removível, device removável. E desativar, né? Eu não vou desativar, vou deixar o USB ali como tá. Estando nessa ordem, vocês podem sair aqui do setup. Mas lembrando, vocês vão ter que vir em salve e vocês vão ter que dar uma salvada aqui e sair do setup. Tem um jeito bem mais fácil de fazer isso, mas eu não queria falar porque varia muito de placa-mãe, não é? E às vezes pode ser que eu ensine de um jeito e a placa-mãe sua é diferente e não dê certo. Às vezes você aperta no F10 várias vezes, você cai numa tela onde você pode escolher por onde fazer o boot. E aí você pode estar colocando lá o pendrive. Aqui eu usei o Yumi, programa especializado para isso, né? E ele me dá um menu, não é? Perguntando o que eu quero. Eu quero continuar com boot no HD, aqui eu vou para o meu sistema operacional. E aqui tem a opção, né? Outros sistemas operacionais, né? No caso, o Harris não chega a ser um sistema operacional, mas é ele que eu quero. Então, como eu ia falando, você pode ficar apertando F10, que ele vai lhe dar um menu para onde você quer fazer o boot. E algumas placas mães é F8. Só que tem placa-mãe que F8 ele te dá um menu de recuperação, de você entrar com modo de segurança. Então eu não quis fazer isso. Pode ser que alguém tente e dê alguma coisa diferente aí e comente, né? Ah, mas o F8 aqui ficou diferente. Aí eu preferi fazer o vídeo desse jeito. E aqui ele achou, né? O Harris Boot CD. Você pode estar gravando numa mídia de CD, o Harris Boot, para não ter que fazer isso. E se você gravar numa mídia, o primeiro boot lá você vai ter que botar o CD-ROM. Aqui eu dei Enter no Harris Boot, ele está lendo. E aí galera, eu dei uma pausazinha aqui, a gente vai voltando com mais um vídeo, dando continuidade à videoaula. E eu tive um probleminha no pendrive aqui, e eu vou executar o teste pelo Linux. Pelo Linux eu vou estar executando o teste. Você tem programas para fazer isso, o Drive Pack Solution, ele, além de dar os drives do seu computador, você fala, Giovanni, mas eu não consigo fazer isso do boot, não sei o que, eu não acertei. Baixa o Drive Pack Solution, que ele baixa os drives do seu computador. Se você não quiser baixar os drives, lá tem um nomezinho, teste de memória. Você clica lá que ele vai estar testando a memória do seu computador. Mas enfim, eu fiz o pendrive aqui bootável, né, pelo Linux, aqui está a versão 1.1604. E aqui tem um Memory Test 86. Por que 86? Geralmente ele sendo 86, ele vem do antigo processador, né, o i386. Que foi onde originou a arquitetura de 86, que é 32 bits, e depois veio o AMD 64, né, que hoje é conhecido como arquitetura de 64 bits. Provavelmente esse teste ele só vai poder testar 4 GB de memória RAM, que é o que a arquitetura 32 bits suporta. Mas como isso aqui é só um teste para mostrar para vocês, e geralmente não é todo o computador que tem mais 4 GB de memória RAM, esse aqui mesmo só tem 4, esse teste vai servir. É um teste simples. Pronto, já está testando. Esse teste é muito parecido, se não igual o do Harris. A tela é praticamente a mesma. Aqui pessoal, ele detectou os pentes de memória, né, também conhecido como os módulos lá de memória, os pentes, os dois que eu tinha mostrado. Aqui o slot 0 e o slot 1, o primeiro e o segundo.
E aqui ele está testando. Está em 1% ainda e está fazendo os testes. Ele vai encher essa barra até 100% e aqui, depois, aqui que vai demorar, né, até chegar aos 100%. Aqui ele mostra o meu processador, a memória e tal. Aqui mostra a quantidade de memória, 4086 megas, que são equivalentes a, né, 4 GB de memória. E aqui ele está mostrando os detalhes. Mostra aqui que está trabalhando em um dual channel, né, um duplo canal. Aqui ele mostra o FSB, a comunicação com o processador. E o que nos interessa nessa videoaula aqui são os erros. Ali está em 3% do teste e não encontrou nenhum erro na memória. E quando encontra um erro, galera, eu sinto muito em informar, mas não tem conserto. Pelo menos eu não conheço nenhum meio de consertar essa memória, né? Pode ser que tenha algum pessoal especializado na área, que é muito difícil, eu nunca ouvi falar que existe esse tipo de conserto. Eu aí venho mexendo com manutenção de computador há bastante tempo, né? Há uns 5 anos. E nunca ouvi falar que existe esse tipo de conserto. Nem aqui na minha cidade, nem fora do Brasil. Geralmente tem reformas na placa-mãe, né? Mas na memória, quando apresenta um erro, um defeito, ela é descartada e comprada outra. Então a videoaula de hoje vai ficando por aqui. Se você não conseguiu chegar nessa interface aqui pelo Linux, vocês vão fazer o teste lá pelo Drive Pack Solution. Então tem programas especializados para o Windows e para o Linux para teste de memória, para saber se sua memória está com defeito realmente. Então a videoaula de hoje vai ficando por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal para dar aquela força, dar aquele like, aquela favoritada no vídeo, para estar ajudando aí. E é isso aí, valeu.